Olá, pessoal! Vamos lá ver um pouco mais da energia de vocês nessa versão aqui de leitura destinada aí para as últimas semanas do mês ou a contar de quando você estiver vendo esse vídeo, tá bom? Desde que faça sentido, a leitura fale com o seu coração, ok? Peço aí a colaboração de todos para deixar o seu like, a sua forma de interação no canal, especialmente se você gostar desse vídeo, e aí já fica a indicação também para você se inscrever e até ir para aí o vídeo, tá bom? Vamos lá, pessoal, uma leitura geral aí, independente do seu signo, veja se ressoa. Por gentileza, mentores. Mensagem aqui para eles, quem está se conectando com este vídeo, por gentileza. Olha, aqui eu tô lidando com alguém que vive perto de pessoas ou de algum contexto onde existe muita falação aqui, ó, na sua cabeça, olha só. Fofocaiada, ou até muitas opiniões sobre a sua vida, sobre o que você faz, ou o que você deseja fazer. Nessa fase que você está vivendo aqui, com esse Ás de Copas invertido, é como se você estivesse num momento de resgate de você mesmo, das suas sensações, das coisas que você foi deixando ficar para trás ao longo da vida, seja por conta de relacionamento, seja uma relação até familiar, sejam questões de uma sensação de não pertencimento, de não aprovação, de não fluição com relação à vida, né? Alguém que viveu aí algum relacionamento travado, alguém aí que passou até por algum processo na justiça ou se sente injustiçado perante alguma situação romântica, afetiva, familiar. Pode ser que você até esteja já numa nova relação ou numa nova fase, mas aqui eu percebo que a sua autoestima e o seu sentimento positivo de você para com você mesmo parece que foi dissolvido aqui. E tanto é, né, que a gente tem uma rainha de copas na sua casa do passado, que me fala que num passado recente você estava feliz, você estava acreditando que algo seria diferente, ou que você teria o amparo de alguém, o reconhecimento. E aqui parece que isso te colocou numa postura de ser quem espera o afeto, espera receber. Mesmo que você estivesse dando, mesmo que você estivesse se dedicando a algum trabalho, a alguma profissão, a alguém, você esperava receber algo e não veio, né? A Rainha de Copas no passado me mostra essa coisa da espera, da inércia, de você fazer o melhor que pode para os outros e acabar não recebendo, sabe? Agora, nesse momento que você está finalizando aí, para quem estiver assistindo mais próximo da data de postagem, últimas semanas de fevereiro ou início aqui do ano, você entra meio que sem vontade de entrar. De alguma forma, ou isso aqui é uma falta de vontade de iniciar as coisas, né? Alguém que acabou deixando de confiar em si, acabou deixando de confiar na vida e ficou inerte para se proteger, percebe? Mas aqui é por que você está fazendo isso? Porque você acredita que você precisa de mais consciência, que você precisa entender algo que está oculto. Pode ser que você esteja tentando entender as pessoas à sua volta ou até os acontecimentos, né? Mas isso vem te deixando muito passivo. E com a Duna, né, combina essa energia com um lugar onde as pessoas gostam de falar ainda na sua cabeça. Olha só, além de você ter passado por um período de espera num sentido emocional, num sentido de se abastecer, ainda por cima as pessoas tentam orientar. É quase como se você ouvisse as pessoas falando e você falasse, nossa, mas eu não tenho condição nem de decidir minha vida. Né? As pessoas têm que ficar falando o que eu tenho que fazer, o que é certo, o que traz realmente felicidade, o que é esperado de mim dentro da sociedade, né? Questões aqui até que ligam um pouco do preconceito, o preconceito com a sua idade, o preconceito com as suas escolhas, o preconceito com ter optado por parar um relacionamento ou
buscar por uma profissão mais adequada, mais bem remunerada, mais justa, não é? E aí você está aqui se sentindo entre a cruz e a espada. Neste momento ainda, você está. Por quê? Porque existe muita pressão de fora. As pessoas, as circunstâncias aí estão pedindo de você alguma postura que você mesma sabe que não é o certo para você. Permanecer naquela empresa que você está totalmente desgastada ou buscar por um trabalho muito parecido com o que você já fazia anteriormente e que já não lhe pagava bem, entende? E aí a pessoa fica lá, mas você precisa ser mais responsável. Uma pessoa que nem você, nossa, como que pode? Não, eu se fosse no seu lugar, eu no seu tempo, eu na sua idade, né? E cobranças. Então aqui você está se sentindo até culpada por estar escolhendo viver algum tipo de abastecimento, uma felicidade, uma pureza, uma renovação. Entende? Por isso que o tarô aqui ele está me mostrando você num ponto de tomada de decisão. Olha só. O que duas pessoas ou dois contextos, né, você dividido entre uma decisão que envolve dois lados, dois caminhos, existe essa culpa que cai por terra. Existe um conflito aqui que deixa de ser evidenciado porque agora você está começando a se ouvir. Você está começando a se perceber, não é? Está começando a perceber o que é correto para você, o que é justo, quais são as suas leis. Por que você estava comprando briga ou se decidindo em prol dos outros, esquecendo daquela voz interior mais pura, mais consciente. Olha essa roda da fortuna aqui. Ela me mostra uma fase de grandes aprendizados, né? Porque a roda da fortuna é arcano maior, ela fala sobre a transformação dos ciclos da vida quando você se põe ao centro, né? Ao centro da roda aqui, que te traz uma paz interior, uma consciência de quem você é. Então perceba que tudo isso que você está passando neste momento é para fazer a sua roda girar. É para que você perceba o quanto você estava se colocando abaixo de tudo isso, de todas essas pessoas, de todas essas situações. Uma pessoa que, por conta do que passou no aspecto afetivo, deixou de perceber o seu poder de transformação da vida, né? A autoestima que coloca você para passar situações negativas em relacionamentos. A autoestima que faz você se permitir viver o pior num trabalho, aceitar o mínimo. Não que agora você vai virar a guerrilheira, né, o guerrilheiro que vai brigar com todo mundo. Não, mas alguém que vai ter mais postura para decidir, ainda que você não responda as coisas na hora, não aceite as ofertas, as propostas, os passeios, os encontros na hora, ainda assim eu vejo você pensando, refletindo, para que aí sim você consiga se posicionar mais adequadamente com quem você é. Não passe a se arrepender como antes você se arrependia, mesmo que subconscientemente, por não ter escolhido você, por não ter ouvido a sua voz, por não ter se dado a oportunidade de algo maior e melhor, porque você não era boa para isso. Você não era tão bonita para isso, ou tão rica, né? Não sei o que te falaram exatamente, mas de alguma forma alguém vem lhe convencendo a ficar parada. Vem lhe convencendo a ficar nos bastidores. Depois eu apareço, sabe? Deixa eu ajudar alguém aqui a brilhar no palco. E quem sabe o meu nome será colocado lá no script, nos créditos, no final do filme, sabe? Então aqui, esse movimento que você vem fazendo, ele te gera alguns gatilhos, né? Será que eu consigo transformar? Será que eu consigo me recuperar, me curar? Será que eu consigo ter o pé no chão e ao mesmo tempo me suprir emocionalmente? Esses receios que você está tendo. Veja, é lógico que você consegue. Por quê? Porque agora você está se ouvindo. Você está percebendo que você estava se colocando em conflitos que não eram seus. Não era você que tinha que resolver. Você não tinha que decidir isso ou aquilo em favor de ser aceita, de ser acolhida, pertencente a um núcleo familiar, a uma pessoa, pertencente a uma história de alguém.
Não, não, não. Agora você está aqui finalmente se encaminhando a se reencontrar. Alguns estão se reencontrando com uma cara metade. Alguém que vai compreender estas suas nuances emocionais, essa sua impetuosidade e, ao mesmo tempo, esse seu caráter genuíno, puro de se relacionar. 2 de copas na casa do futuro. Muitos aqui se encontram com uma profissão, se encontram com um talento, um brilho, uma genuinidade de ser alguém em alguma circunstância, compreende? Outros estão de fato encontrando uma cara metade. E aí vai depender o que é isso que você está nessa jornada, liberando-se de culpas para poder viver. Entende? Aqui é como se você já soubesse, né, que as coisas precisam ser pontuadas. O 5 de copas me fala sobre aquele contexto que já está de fato negativo de alguma forma, um abalo emocional, uma tristeza que você já tem consciência, ou até uma sensação de não pertencimento, de desvalor. Você já está consciente disso, você já percebeu. E agora aqui nesse momento é mais uma questão de você dar voz a tudo isso e decidir em seu favor. Não é um movimento complexo, é um movimento que exige que você se escute antes de tomar decisões. Antes de você entrar em qualquer trabalho, que você sinta, consiga acessar as suas leis internas. Não é qualquer lugar que serve para você, não é qualquer empresa que você vai se encaixar. Por que você sempre acaba indo buscar emprego, trabalho, né, as coisas, como se você precisasse ser aceita? É você que tem que aceitar o lugar, não o lugar que tem que te aceitar. Compreende? Olha só esse Ás de Paus. Só que é você. No fundo, você sabe desse seu poder. Você sabe da sua coragem para colocar no mundo esses talentos que ficaram ocultos, omissos, ou sempre em segundo plano, sabe? Mas agora que você não vai mais conseguir fugir muito de você, né? Você vai começar a decidir em teu favor. Olha, pelo que eu vejo da sua energia aqui, é um mês para você se expor, né? Umas semanas aí, os próximos dias, é para você se expor. Nada de ficar aqui, porque essa sacerdotisa, ela tá te bloqueando de conseguir compreender a sua verdade. Se alguém te colocou de escanteio, ou se você vem se sentindo a outra, pode ser a outra numa relação, mesmo que não seja muito num cunho romântico, né? Às vezes, por exemplo, 2 irmãos, um é sempre priorizado, o outro é o filho errado. E aí, às vezes, nessa situação, a gente tem uma sensação de ser o outro. Então perceba onde que isso recaiu em você e fez você ficar se sentindo sem valor, tá? Porque aqui você não só tem o valor, como tem o direito de existir. Deus te fez, a divindade te colocou para viver essa experiência. Então ninguém no mundo pode dizer que você é equivocada quanto aos teus movimentos, às tuas escolhas. Muito pelo contrário. O divino quer que você ouça essa voz interior, ouça essa voz positiva ao teu próprio respeito, de como você se vê, de como você se sente, e passe a colocar isso para fora, porque é seu por direito, é a sua lei. E não só lei vai te colocar num caminho de altos encontros aqui, ou de amizades, ou de você com uma profissão, ou de você efetivamente com uma cara metade. Tá certo, pessoal? Vamos pegar aqui um conselho final para vocês. Conselho final. Conselho final, atue com o mago. Não tenha medo de usar os teus poderes para reconstruir. Às vezes a gente está achando que a nossa vida tinha tudo para ser em determinado contexto, numa relação com uma pessoa, e aí a vida dissolve aquilo porque estava indigno para nós. Porque a gente merecia mais, ou tinha potencial de construir uma coisa muito melhor, muito mais parecida com a nossa alma. É por isso que hoje em dia, gente, nós vemos tantas pessoas aí com tantas coisas, com dinheiro, com profissões elevadas, cargos hierárquicos altos, né? Ou então relacionamentos super estáveis, mas a pessoa ela tá deprimida. Por quê? Porque ela não buscou aquilo que era dela.
Ela buscou aquilo que orientaram ela a fazer. Falaram, ó, é isso que dá dinheiro, ó, tem que estar casada para não ficar sozinho, ó, vai ter filho para não se sentir só ou inútil perante a sua feminilidade, vai fazer isso ou aquilo, entende? E aí a gente constrói toda aquela vida e tá infeliz. Você não quer isso pra você, né, meu anjo? Não quer, não. Então aqui a carta da torre é reconstrua quantas vezes for necessário, mas não aceite ficar morando num lugar que não é seu, onde você não se sente pertencente. Tá? Esse é o recadinho aí pra vocês. Boas semanas à frente, pessoal. Manda mensagem para marcar a sua sessão particular na legenda aí do vídeo, caso você sinta necessidade. Beijo enorme!